bem-vindos. Boa tarde. Meu nome é Edgar Inácio. Esta é a minha bela noiva, Eleonora. Eleonora. Eu chamo-lhe Eli, mas nós começámos, bem-vindos aqui ao primeiro episódio de Pet of Purpose. Nós começámos este podcast porque queremos convidar malta de teologia. Começámos este podcast porque queremos convidar teólogos, pessoas que estejam interessadas por filosofia, pessoas que sejam gestores de equipa, diretores de equipa, este tipo de coisas que são coisas que sempre me interessaram também. E eu achei que faltavam vozes em Portugal a falar especialmente de cristianismo, e é para aí também que todos os episódios vão estar um bocado virados. Esta minha bela noiva, não sei se ficou gravada ou não, espanhola, ou pelo menos crescida em Espanha, portuguesa na realidade. Crescida em Espanha até aos 18 anos, filha de mãe portuguesa, pai argentino. Se calhar podemos fazer aqui umas quantas perguntas. Uh, Como é que tu sentes que a fé se tornou tão real na tua vida? Sendo que quando, quando foi comigo, eu sei que sempre tive um. Sempre fui. Dizia que era crente, mas na realidade não sabia no que é que acreditava. Uhum. E então, tu sabes isto, a minha avó deixou-me um texto, e ela morreu quando eu tinha 18 anos, era como se fosse uma segunda mãe para mim, até que eu comecei a ler numa fase muito complicada da minha vida, em que ela tinha morrido com cancro, o meu pai estava com cancro, eram os dois ao mesmo tempo, estava com desgostos amorosos, era difícil de encontrar, até te encontrar a ti, não sei onde é que andaste, mas eu comecei a ler o texto dela, porque era o texto de alguém que me era querido e que me tinha deixado essa mensagem, e comecei a pensar, peraí, então mas eu estou a ler o texto da minha avó, que ela me deixou porque me ama, mas digo que acredito em Deus, e Deus sempre esteve lá, efetivamente. Sempre que eu precisei dele, ele esteve lá, mesmo eu dando-lhe todos os comportamentos errados e atraiçoando a vontade dele e pecando a torto e a direito. Ele sempre esteve lá quando eu precisei dele, mas no entanto, eu não sei nada sobre ele. E, e isso foi o que me fez começar a ler a Bíblia. E quando eu te encontrei, eu já estava a acabar até o Novo Testamento, que eu comecei Já, pelo Novo Testamento. já tinhas a Bíblia contigo? Já tinha a Bíblia comigo, já tinha a Bíblia comigo, já estava a ler. E sei que quando te encontrei, tu também estavas a começar. Temos aqui uma mosca, não sei como, num apartamento, mas tinhas começado esta tua jornada, ou seja, não estavas mesmo a começar, mas ainda eras muito verdinha na fé, E ainda só, e sim. ainda. Sim, e eu também, atenção, ouçam, não, tudo o que ouvirem aqui não é garantido, e nós estamos os dois a aprender, mesmo quando estivemos a questionar outras pessoas, informem-se, procurem, informem-se com pessoas que entendam mais, com padres, ouçam as várias opiniões, decidam, leiam por vocês próprios. Eu não sou Papa, nem parecido, não sou teólogo, tenho um interesse em teologia, tenho um interesse em conhecer Deus, em conhecer Cristo, na palavra, mas informem-se por vocês próprios. Nós estamos a tentar também descobrir, e decidimos que, se vocês quiserem descobrir connosco, excelente. Portanto, tinha aqui umas quantas perguntas para ti, se puderes. Que era, olha, a primeira era como é que a fé se tinha tornado tão real na tua vida. Pronto. Como já sabes, Sim. a minha família não é cristã, nem tem fé em Deus no geral. Pode ser protestante, seja o que for. Não é nada disso. Ahm, Sempre fui criada à volta de o universo, Sim. manifestações, este tipo de coisas. Inclusive algumas pessoas da minha família já fizeram também as leituras das cartas, este tipo Uhum. de coisas. Mas Deus nunca me foi apresentado. Eu sei e lembro-me assim vagamente que o meu pai disse que a Bíblia tinha de se ler pelo menos uma vez na vida, ahm, mas nunca, oh, posso estar enganada, mas nunca vi nele que isso fosse um caminho que ele estava a seguir e era só uma leitura que por algum motivo que eu desconheço, era algo que Era algo importante ser feito. sim, exato. Portanto, eu passei 26 anos da minha vida sem Deus. Sim.
nunca nem acreditei, porque acreditei no sentido de Deus existe. Ok, eras agnóstica ou Sim, cristã, se calhar não não, praticante, não, mas não eras cristã, cristã, não era sim, cristã. sim. Não eras sequer não Não era. praticante, não eras, nunca. Não era, não. Havia Eh, qualquer coisa, não sabias se calhar o que Exato, era, tu vês nas talvez pudesse séries existir, que talvez não. existem uns valores e há pessoas aqui que acreditam em Jesus, em não sei o quê, mas para mim isso nunca me falou, nunca me disse nada. Ok. E tiveste algum momento em que sentiste claramente que era Deus, que era irrefutável e que só podia ser Deus que se estava a apresentar? Esta música também me está a chatear, na realidade. Ah, In the name of Jesus, go sai away. daqui. Pelo menos de aqui, ok? Sim, sim, efetivamente sim, que foi quando realmente comecei o meu caminho. Eu passei há mais ou menos 2 anos por uma depressão, hã, não me sentia bem comigo própria, não tinha propósito algum, não tinha vontade de nada, não estava bem, sentia-me vazia, e ainda por cima nem tinha trabalho nessa altura. Ok. Portanto, ainda tinhas mais tempo para ponderar o quão depressiva estavas. Sim, só que eu arranjei a maneira de nem sequer pensar nisso, Ok, que foi a fumar. ok. Hã, até que um dia tive um ataque de pânico. Estamos a falar de fumar mais do que tabaco, não é? Sim. Pronto. Até que um dia tive um ataque de pânico, tipo, tinha fumado e levantei-me da cama, dei 2 passos e caí ao chão, apaguei completamente. Eu sei que não foi muito tempo, foram 30 segundos, e abri os olhos em pânico, Uhum. mas em pânico eu achei que tinha morrido. Nesses 30 segundos eu tinha morrido. Em pânico, a tremer, estava super mal. A partir daí, o meu corpo ficou sempre em estado de alerta, Ok. portanto, foram, foram meses, diria eu, com ansiedade constante. Eu nem conseguia dormir como deve ser. 3 horas de sono fixe, era o melhor Hum. que eu tinha, era isso, três Pois horas isso de vai, sono. vai tudo acumulando, não é? O Vai corpo vai. acumulando isso, porque eu não conseguia, eu senti que se eu fechasse os olhos, eu ia voltar a cair e eu morria logo lá. Isso era o que eu sentia, igual que o ataque de pânico, isto estava aqui gravado, se eu fechasse os olhos, qualquer coisa ia acontecer e eu não Ok. sei o quê. Hum, também fumava muito tabaco, mas na altura O problema foi a erva. estava sim, e estava a tentar reduzir também dos cigarros, porque eu efetivamente comecei a sentir que, pelo menos, o fumar tinha de sair da minha vida de alguma maneira. Eu já tentei deixar de fumar, e estou a falar de tabaco agora, várias, em várias ocasiões, mas é o típico de 1 mês, 2 meses, Depois e volta. não, mas estou bem, podes fumar à minha volta, não te preocupes. Depois vais lá beber uma cerveja e já estás a fumar outra vez. Sim. Pronto. Ahm, naquela altura eu comecei a ouvir podcasts. Uhum. Em este caso eram podcasts americanos, porque na verdade eu não procurei sequer em espanhol, porque Esse foi um dos grandes motivos também de nós estarmos a começar isto, é porque a mim, tu sabes que também me ajudou bastante a ouvir americanos e eu senti Portugal, eu, da mesma maneira que uhum. tu sentiste, Portugal e que Espanha, ah, mas só ver malta de Angola, Brasil, estejam à vontade, não é? Mas da língua portuguesa e da língua espanhola, E há de haver, só que se calhar nós não sentimos sim, que não, porque não é algo que as pessoas procuram se assim calhar, tanto. se calhar, E em América, até Latinoamérica, é muito mais fácil encontrares uma pessoa que em Latinoamérica, em Colômbia, seja onde for, Deus te bendiga, e tipo, sim. eles têm sempre, está na cultura Mas aqui em deles. Portugal tornou-se quase. É awkward, é mal É só dos visto. velhotes. Exato, é isso é coisa de velho. Sim. Isso é coisa que a minha avó dizia na Santa Aham, Terrinha. aham, sim, sim. Não, pois, tornou-se quase. É um tabu. Uhum, sim, Ser crente é tabu hoje em dia. sim, sim. Tanto que, pronto, comecei a ouvir os podcasts e, especialmente um deles que foi um dos primeiros que eu comecei a ouvir,
eu senti-me muito identificada com a rapariga que estava a falar, por causa do testemunho dela, de depressão, pronto, era similar. Hum, e como ela começou o caminho e começou a libertar-se e a sentir paz. Uhum. E eu só sabia que eu queria isso. Exato. Eu sabia o que Estavas à era. procura de uma maneira Sim, de exato. solucionares e cresceres como mulher. Uhum. Porque eu não podia confiar em mim própria. Sentias que é um vazio por dentro, uma Eu sentia-me perdida completamente. Eu não tinha vontade de. Nunca tive pensamentos. de suicidas? Aham. Mas também sei que eu não tinha vontade de fazer nada. Ok. De viver, de fazer uma atividade qualquer. Não tinha vontade. Não tinha vontade porque para quê? Ok. E pronto, lá estava aí a ouvir os podcasts e um dia lembro-me que eu disse-lhe à minha mãe: Mãe, eu vou comprar uma Bíblia. Just, Porque just sim, estou a ouvir que Deus ajuda, tenho de comprar uma Bíblia, tenho não que ver o que é sei. que está aqui, o Pois que é aqui tão é, sim, importante. eu não sei como é que eu vou fazer. Tipo, eu sabia que nesse momento realmente não me estava a fazer nada, mas eu tinha curiosidade genuína de saber se efetivamente existe este Criador, não é? Exato. Que nos criou a nós e que nos ama e que não sei o quê e não sei o que mais. Ahm, então foi no início aquela via de escape do vazio que eu estava a sentir. Ok. Ou seja, no início podíamos dizer que foi mais tentar utilizar o meu último recurso, que eu nunca tinha utilizado, Uhum. para realmente Já te tinham sentir-me dito bem. que funcionava, mas tu não acreditavas. Nunca me tinham dito nada, eu ouvi. Eu Pois, ouvi nos foste procurar, podcasts, já, sim, procurar. eu fui procurar, a mim nunca ninguém me disse o que eu acho também Porque se calhar é não tinhas ninguém engraçado. na tua comunidade, não é? Porque cada vez há menos. Cada vez há menos e eu nunca tive. E Eu acho que queria mesmo já. quem acredita tem vergonha muitas vezes de dizer tipo, Sim, não, mas Deus está contigo, procura Deus. Não sei, tornámos-nos mornos nisto. sim. Tornámos-nos mornos. Eu só tive uma pessoa que sim, que me diz alguma vez e ele me perguntou: "Tu como é que consegues continuar na vida se", por exemplo, ele acredita em Deus, não é? "Como é que tu consegues, tipo, se calhar a tua luz és tu", e nessa altura até senti-me bem, não é? Tipo: eu me posso resgatar a mim própria". Isto foi há mais anos ainda. Hã, mas agora apercebo-me que isso não é assim, Nem funciona. que não funciona. E se funcionar é uma coisa temporária. Sim. A longo prazo Precisamente, vais-te destruir. precisamente porque há mais alguém que te está a ajudar. Só que sais do teu buraco e depois voltas a fazer a mesma porcaria, Exato. vais cair outra vez. Tu não podes confiar em ti próprio. Hum. Ahm, pronto, comprei a minha Bíblia. E desde aí a tua vida mudou completamente, não é? E desde aí, pronto, comecei as minhas leituras e eu gostava muito de ler. Gostava muito, especialmente no Novo Testamento, não é? Uhum. Que acho que, especialmente quando estás a começar. Há muita gente que pergunta por onde é que é de começar a Bíblia. Há muita gente que vai dizer que é pela os Gênesis, que é o primeiro livro da Que Bíblia. também, olha, é muito fácil de ler. Que Gênesis. atenção, acho espetacular e foi por onde eu comecei. Hum, A minha grande questão que eu digo sempre é: eu recomendo, isto é a minha recomendação pessoal, não é da igreja, não é de nenhuma igreja, não é de mais ninguém, é a minha, como é Edgar. Eu sinto que a melhor maneira é vocês começarem, se quiserem, pelo Novo Testamento, pelos Evangelhos, os Gospels de Mateus, desculpa, eu estou habituado a ler em inglês, de Matthew, Luke, Mark and John, Mateus, Lucas, Marco é, e não. João. Hum, Ahm, Porque para mim, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu queria era ouvir as palavras de Cristo, uhum. não tanto como é que as coisas criaram e tudo mais. E Genesis, parece que não, é um livro muito pesado, parece que não, mas a nível teológico e de significado e de simbolismo é um livro extremamente Sim, sim. pesado. Uhum. Lê-se bem, mas é pesado no sentido em que se- Há muito eu, símbolo, eu há costumo muita. eu costumo dizer que a Bíblia é rasa o suficiente para tu conseguires molhar o pezinho só Uhum, e profundo o suficiente para tu ficares completamente submerso. uhum, sim, Porque o mesmo texto pode ser lido mais à superfície ou podes realmente sim, entender o que é que está para lá para escrito. E pronto, eu sinto que leiam primeiro os Evangelhos, conheçam Cristo, depois leiam o Gênesis, fazem a junção
com o começo e depois acabem o Novo Testamento, porque é as mensagens, é as cartas de Paulo, Hum, é as cartas de João, é o livro do Apocalipse no final. sim, E que depois esse é complicado. depois quando vais ler o Antigo Testamento, para mim é quase como se estivessem a ver Lord of the Rings e o Hobbit, é decidirem se querem ver uma história e depois ver o que é que aconteceu antes e fazem vocês as conexões, ou veem o que é que acontece antes e depois o que é que acontece depois por ordem cronológica e tipo, ok, isto veio dar nisto. Eu, como queria procurar a pessoa de Cristo, ah, preferi começar depois no Novo Testamento e andar para trás. Porque o Antigo Testamento vai-vos à história dos israelitas originais, não este governo agora de Israel, mas os israelitas originais, ah, o- a ida para o deserto, Moisés e tudo mais. Uhum. E às Um vezes pode contexto. ser, é tão grande que a pessoa pode perder a dádiva que está com o sangue de conhecer Cristo Uhum. e de ser salva naquele momento. Por isso é que eu digo sempre: comecem pelo Novo Testamento, porque se começarem pelas palavras de Cristo, a vossa vida vai mudar completamente, nunca mais vai ser a mesma. Ah, Confirmo e corroboro. confirme, por favor, completamente. E diz uma coisa, amor, alguma vez sentiste, não sei, um obstáculo à tua fé? Qual é que foi o maior obstáculo que tiveste em relação a Deus? Eu acho que desde o início, desde que eu senti que, que Jesus me salvou, no início não senti obstáculos. Eu diria que é uma coisa que a mim me custa, sempre me custou anteriormente, antes de conhecer a Deus, é estar com alguém e não fazer desse alguém o meu ídolo. Ok, sim. Fico muito fixada Na pessoa com que estás. na pessoa com quem estou, Sim. Já originou alguns problemas entre já nós originou no alguns passado. problemas e isso depois está-me a bloquear no que realmente é importante. Então já andei de trás para a frente durante este ano que estamos juntos, hum, a estar muito focada e depois, epá, eu sei que não tô, isto não é assim, de Deus, ajuda-me, por favor, e estar outra vez a olhar para ele e se eu tiver algum problema contigo, até nem falar contigo, mas falar com ele. E foram tantas as vezes que aquilo funcionou. Digo, Sim. façam isso. Tu, Hum, tu começas a sentir que teu pai está a querer tentar dizer-te alguma coisa e está a tentar mediar é, a relação. é porque afinal lá está, é o teu pai, não é? Ele quer Sim. ter bem. Hum, e eu senti essa pressão de saber que eu não estava a fazer as coisas bem com ele. E eu até te disse, ultimamente não estou a sentir muita presença, Uhum. não me estou a sentir assim muito ligada. E a questão é que eu sei que é culpa minha, porque ele está lá. Eu é que não estou a fazer a procura que eu devo fazer. Eu estou a pôr outras coisas à frente. Hum, então eu diria que é isso, que a minha debilidade são as pessoas, mas efetivamente muito mais ainda quando é uma pessoa que é chegada a mim, neste Sim. caso tu. A questão é que ele está sempre lá. Nós é que às vezes no barulho da vida Uhum. começamos a tapar e ficamos tão obcecados com as coisas que já devíamos ter feito e que vamos fazer e tudo mais. Sim, e não sei se é só isso, é também nós estamos no mundo, mas não temos de ser do mundo. Sim, E todos nós temos um antes e um depois de Cristo. completamente. Tu Oh, tens que oh, morrer para exatamente. renascer em Cristo. Só que efetivamente, como já mencionamos no início, isto não é fácil e não, as pessoas não são perfeitas, nem os cristãos, Muito menos, diria eu. especialmente os cristãos, Porque, exato. porque é uma coisa, é uma dádiva que nós temos e é uma graça, mas é também uma responsabilidade, porque quem não sabe vai ser julgado de uma maneira mais leve do que aqueles que sabem qual é que é a verdade, Exato, não é? porque já tens outra responsabilidade Tens outra diferente. responsabilidade. Uhum. Então acho que quando tu deixas-te outra vez absorver pelo mundo em algumas áreas da tua vida, lá está, ficas um bocado. Acabou de sair toda a nossa audiência, porque se eu não souber, é mais.
Bye! Eh, Ah, peço desculpa pelo o meu telefone que está a tocar com um alarme. Ahm, ok. queres parar aí Não, agora? não, acho que ainda está tudo bem, diria eu, com a máquina. Então, Pronto. o que é que eu estava a dizer? Ah, pronto. Em, então é um bocado isso. Eu estava a voltar outra vez às maneiras que eu tinha de fazer as coisas Ok. com o meu relacionamento, que era tipo focar-me até de uma maneira obsessiva, tipo, não porque as coisas têm de ser perfeitas, isto tem de ser assim assado. Sim, ele tem que fazer isto Ahm, assim, assim, eu tenho que fazer isto assim, Aham. assim. E isso não é assim. Tipo, nós não temos controle sobre nada. O que é fantástico. Eu acho que nós também começamos a nos alinhar um bocado melhor quando começámos a entender que não estamos numa competição, estamos a tentar trabalhar juntos para revelar melhor Cristo um no outro. Uhum, E quando o mundo nos diz que, por exemplo, uma frase que é muito dita, happy wife, happy life, uhum. que é ridículo aos nossos olhos, não é? Porque não é questão de um estar feliz ou o outro estar feliz, é nós Servirmos um ao outro. servirmos-nos um ao Uhum, outro como Cristo nos serviu uhum, todos os dias, porque as pessoas guardam estes ressentimentos ah, sem notarem que a pessoa com que estás a escolher ao teu lado vai ser a representante melhor que tens de Cristo na uhum, tua vida, uhum, porque és tu e aquela pessoa no nosso futuro casamento, se tudo correr uhum. bem, não é? Ah, já estamos noivos, para quem não sabe, podem nos dar os parabéns nos comentários. E diz-me uma coisa: se tivesses que descrever o que significa seguir Jesus numa frase, o que é que dirias? Esta é capaz de ser a pergunta mais difícil que vem aqui para ti. Ok. Eu acho, eu acho que a morte e ressurreição Ok. é, É a crucificação da carne, é, é constantemente, todos os dias, não é? todos os dias. Toda a hora. Todos os dias. Eu acho que se calhar pode existir vários momentos em que evidentemente existe algum tipo de clique, coisas que tu não percebeste antes e estás a perceber agora e assim. Na minha opinião, na Uhum. minha opinião, acho que tens a tua salvação real, o momento em que sentes que Jesus está lá e que te diz: está tudo bem, Uhum. muda o coração e faz-te olhar para Ele e tentar seguir o caminho. E depois, pronto, tens os momentos em que efetivamente no dia a dia vais pensando e vais melhorando e vais. Ai, no outro dia eu te falei assim com não sei quem, não deveria fazer estas coisas, vais nas tuas leituras vais recebendo Sim, alguma que outra chapadinha e exato. vais melhorando, vais, né, Começas por te passar limando um completamente no bocadinho. trânsito, depois já te Aham. passas, mas sentes-te mal, depois vais tentando controlar. Sim, sim, mas acho que existe a mudança e depois aquelas pequenas pinceladas que Não, vais tendo não durante. é aquela. Não é como se tudo ficasse resolvido de um dia para a Não noite, não fica, é? não fica. Porque Aliás, a é nossa muito. carne acaba sempre por nos puxar para. Vais ter tentações, até Jesus teve. Sim, mas a Portanto, diferença é conseguir resisti-las ou não. E mas é sim, mas tu tens é de fugir das exatamente, tentações. mas a questão é que eu sinto também que as pessoas tentam enfrentá-las e às vezes deviam fugir, e eu inclusive, e que nós às vezes, é que eu ia dizer isto, a carne não quer saber se tu vais para. Então a carne fica A carne aqui. fica cá, ela É, não quer saber se tu és salvo ou não. Ela é. só quer Uhum. fazer o Mas, que quiser. mas lá está, tu tens no Pai Nosso, é não nos deixes cair na tentação. Sim, Não é livra-nos da tentação, é é, livra-nos do mal, mas não nos deixes cair na tentação. exatamente. A tentação vai estar lá. Uau! Exatamente, é o teu Por trabalho, isso é que eu me apaixonei. Vocês conseguem entender que é por causa disso que eu me apaixonei. é o teu trabalho depois meteres os limites que precisas, seja com droga, seja com comida, seja com pornografia, seja com raiva com as pessoas, por seja o que for. Qualquer motivo, tu tens é de pôr os teus limites, porque tu sabes que efetivamente a carne É é fraca. débil. Yeah. Sim. E trocando aqui para um assunto que nós estávamos a falar antes dos problemas técnicos todos que tivemos,
o que é que significa para ti ser uma mulher cristã no mundo moderno? Em primeiro lugar, é uma luta. É uma luta constante porque é difícil, mais ainda com aqueles que estão mais perto de ti, Uhum. porque efetivamente, assim como já Jesus avisou que as pessoas iam se rir de ti por causa dele, não é? Sim. Ia ser humilhado, ia ser Matthew isso 5 e já agora, aquilo. se quiserem ver. Hum, é complicado quando não tens comunidade e estás sozinho ou sozinha a tentar, neste caso, pronto, estamos a falar sobre as mulheres, mas tirando o que pode ser menos atrativo que a negatividade do mundo, acho que o mais precioso que uma pessoa pode ter, acho que é, é algo que te faz-te voltar a ter o valor que sempre tiveste e que não sabias que tens. É guardar este para as coisas que são melhores, é, é estares protegida. Eu acho que é isto. O sentimento é este: é sentir-te bem, não porque eu sou linda e eu sinto-me bem e não, não, que tudo bem, se te sentes bem contigo própria, tudo bem. Acho que isso é bonito. Mas eu sinto-me bem porque eu sei que ele me amou desde o início. Sim, E é por isto que eu sei que não vou ficar deprimida outra vez, porque eu sei que há alguém que me ama. Não vou ficar perdida, porque sei que alguém me deu um propósito e que eu acordo todos os dias é porque eu tenho um propósito. correto. Portanto, é fullness, é sentir-te bem. Mas, mas imagina, achas que atualmente as mulheres sentem uma pressão, mesmo que não o sintam diretamente, conscientemente, que existe uma pressão maior para se afastarem da fé do que antigamente? Acho que no geral a sociedade sim, porque no caso das Acho que mulheres. os homens aqui também, na Sim, realidade. no caso das mulheres, o teu corpo é o que diz que tu tens valor, Uhum. não é? Agora temos esta fama de estas páginas online onde as mulheres ganham muito dinheiro É, sim. e pronto. Os ricos, símbolozinho azul, não é? É, Sigam-me no OnlyFans. exato. E pronto, acho que hoje em dia a mulher está realmente transformada num objeto. Ou seja, tudo aquilo que queriam evitar estão a. Conseguiram esconder escravatura com liberdade. Sim, Venderam a ideia de liberdade, sendo que o que trouxe foi escravidão, porque as pessoas sentiam-se vazias e de repente o dinheiro tornou-se o é. ponto fulcral. É assim, eu acho que também a parte das mulheres, o papel que elas fazem cá também não é só a pensar no dinheiro. Acho que essa é a típica resposta para eu sentir-me bem como mulher e dizer: não, não, mas isto é só negócio. Hum, Ah, mas é um género de uma busca por validação também. é, efetivamente é. Então, se eu tiver homens que estão a pagar por me ver, Sim, logo indica que eu sou, eu sou o máximo. pronto, eu sou boa, que eu sou não sei o quê, não sei o que Depois mais. começam a aparecer as coisas com dinheiro fácil, Exato. os carros, as casas. Isto leva a um problema na sociedade, porquê? Porque depois este tipo de mulheres, e eu rezo porque elas realmente encontrem aquilo que faz sentido e não é vender o corpo delas, hum, leva a um problema porque tens, tens o típico argumento de os homens são todos iguais, são todos uns porcos, todos procuram sempre o mesmo, e ao mesmo tempo tu estás a oferecer o mais básico que tu tens, que é o teu corpo. Hum, Então, tudo o que a sociedade andou a dizer que nós somos diferentes dos animais, afinal não é assim tão verdade. Porque nós estamos a atuar também pelo nosso instinto, então. ok. E, e não é justo
estar a crucificar os homens, a dizer que os homens são de uma maneira ou de outra e que são todos assim, quando o teu comportamento não é digno de um homem que procure valores como deve ser numa mulher. E vice-versa. Se eu tiver um homem, porque eu comporto-me de uma certa maneira, e tiver um homem que efetivamente só procura isso, ele só vai querer, não é, Sim. comer, por falta de outra palavra, aquilo que é fácil para ele. Quando é fácil para um homem e um homem não tem de se esforçar, pronto, tudo bem, não é? É tranquilo. E E depois, se calhar, é começa a originar alguns problemas no futuro que nem sequer sabes de onde é que vem, não é? sim, então estás a destruir uma mulher feminina, uma mulher que se tem de proteger a si própria, uma mulher que tem mais valor do que o corpo e estás a destruir a vontade que um homem tem de trabalhar para as coisas. Porque a verdade é essa, e é que o homem gosta disso e, Sim. e a mulher gosta de se sentir protegida. E já destruímos as duas. Lembro-me de uma frase que vi que a tradução para o português fica extremamente ordinária, mas peço que me perdoem por isto, mas que era os homens faziam coisas muito mais surpreendentes quando era mais difícil ver mamas, não é? Ou peitos, neste caso. Mas é verdade, é verdade. Quando um homem tem de trabalhar para as coisas, Porque tu tinhas que exigir um esforço, não é? Tu tinhas que te tornar genuinamente um homem melhor, porque todos os homens à tua volta eram melhores, estavam-se a esforçar para ser providers, para... uhum, exato. Não quer dizer que não, obviamente, no tempo dos nossos avós havia homens a bater nas mulheres a torto e direito. Não é certo, nem pouco mais ou menos, não estamos a falar dessas ações. Estamos a falar do nível de Uhum, tentares dar a providenciar para a tua família. sim. ah, Tentares ganhar a mulher da tua vida, Exato, não é? exatamente. Querias era casar, ter uma família, não é? Construir alguma coisa Ter algo duradouro. com significado e agora não é que não é possível, mas a sociedade faz com que pareça que nem é bom, não é? É. Quem é que vai estar tanto tempo com alguém e por favor, Aproveita a tua vida, porque é que não aproveitas a aproveita tua a vida? tua vida. O filhos, não, eu tenho um cão, o Basicamente o que cão eles é querem meu. dizer é abre as pernas É sim, é verdade. e diz-me uma coisa, a pergunta que eu tinha aqui para te fazer era, o que é que dirias a quem acha que a igreja diminui ou prende a mulher? Desculpa, O que é repito. que dirias a quem acha que a igreja diminui ou prende a mulher? Eu diria que não. É? Eu Mas diria que acho não. que é porque eu acho que hoje em dia há muita gente que acha que o cristianismo oprime as mulheres de alguma maneira, Ui, ou, não, ou a não. igreja que oprime as mulheres de alguma maneira. Não, pelo contrário, protege a mulher. Aí está. Protege a mulher. Que é o que Deus faz e o que o homem devia fazer e o que nós não estamos a deixar os homens fazer. Protege com, por exemplo, o matrimónio, protege com como nos ensina que devemos amar as pessoas, portanto, como é que as pessoas nos têm de amar a nós. Nos protege porque nos indica quais são os frutos que temos de ver nas pessoas para saber que efetivamente essa pessoa é alguém que tem de estar nas nossas vidas, seja no nível que for. Ah, eu não estou a ver nada que me diga que a mulher é menos, muito pelo contrário, Não. é protegida e até digo mais, É as exaltada até. orações dos homens não vão a lado nenhum se a mulher não for tratada como Cristo amou a igreja. Não vai. Pois é, a questão é que eu acho que as pessoas perdem-se quando na realidade ah, nós somos é-nos ensinado por Cristo que acho que é por Paulo até que é Paulo que diz isto, que mulheres submetam-se aos vossos homens e as pessoas viram malucas com isto. O Hum. que eu ter que me Não submeter a... continuaram, não viram, acho que é antes, não é? Ou é a seguir? Yeah, e não continuam a ler, que Não é continua, yeah. homens, ah, tratem as vossas mulheres como Cristo tratou a igreja, que é Uhum. estejam dispostos a morrer por elas, Exato. que é o sacrifício total de servitude também. Uhum, uhum. Não é só morrer quando levas uma facada para proteger de um ladrão, Exatamente. é o morreres todos os dias, Sim, sacrificares a tua carne todos os dias, exato, os crucificares a teus tua carne. desejos, as tuas, ou seja, servir. Exatamente. Pronto. E sinto também que há pessoas que não entendem que a questão, às vezes a igreja é muito firme com a questão do só ver um casamento e tudo mais.
E isto deve-se também a fatores históricos. Deve-se ao facto de que ah, Paulo, quando eu até me vou chegar um bocadinho mais para cá e chegar aqui um bocado à câmara, deixa-me aqui antes de acabar o raciocínio, porque eu tenho medo que, como isto estou a gravar em 4K, que depois alguma coisa fique cortada, mas sobre esta questão da igreja, há pessoas que não entendem que tem um certo motivo histórico, que é a sociedade judaica permitia, pela lei de Moisés, que o homem se divorciasse. A questão é que era muito fácil para o homem se divorciar, para as mulheres nem tanto. E não esquecer que vivemos numa altura em que, muitas vezes, ok, estavam os dois a trabalhar, mas o homem é que é o cabeça de casado, ele é que havia de estar a ganhar o dinheiro, muitas vezes as mulheres estavam a cuidar dos filhos, que eles tinham mais filhos na altura. Mas também é assim, a mulher nunca foi alguém que não fez nada e Exato, é nos exatamente. provérbios acho que falam precisamente sobre isso. Uma mulher não só cuida da casa, mas também Das tem finanças, da casa, dos e faz investimentos. negócios. Neste caso, os exemplos que aparecem lá é a fazer roupa, ou pão, ou qualquer coisa assim, e vendê-lo. Ou seja, não era uma pessoa que estava reclusa em casa e que não, Exatamente, ai olhar não, para a parede tenho de fazer bebês e não posso fazer mais nada. Não é nada disso. Mas acho que é a ideia que as pessoas têm hoje em dia e quando na realidade a mulher é tratada como uma boa mulher vale mais do que joias, do que diamantes, do que rubis. Quem tiver uma boa mulher vai-lhe sair bem os investimentos, porque o insight de uma boa mulher, eu sempre gostei muito da analogia de o homem é a cabeça da casa, a mulher é o coração e é também o pescoço. Portanto, o homem vai olhar para onde a mulher da casa quer que ele olhe. Tipo, tu vais em frente, mas quem te direciona é a mulher que estás contigo, porque de facto tu vês uma data de homens na Bíblia, na vida, a serem perdidos ou feitos, dependendo Uhum. da boa É, companhia que têm efetivamente. em casa. E nos provérbios também, Exatamente, novamente, temos advertências do tipo de mulher que deve-se evitar. exatamente. A questão do matrimónio era muito fácil para os homens se divorciarem e as mulheres ficavam sem nada, ficavam perdidas no meio, socialmente perdidas, não é? Uhum. Porque depois, se calhar, era muito mais difícil para o outro homem querer casar com elas, porque já vinham com filhos, já vinham com uma data de coisas. E Cristo vem meter ok, acabou isto. Vocês tinham os divórcios que era porque tinham o coração de pedra e era necessário para aquela altura, não que se apoiasse, mas que era permitido. Uhum. E Cristo vem acabar com isto para proteger nitidamente a mulher. Vem como um dos primeiros ativistas da proteção das mulheres. Dos direitos humanos, podíamos Exato, dizer, no geral, no não geral, é? mas pronto, já que Porque gostam sim, e é tão importante e há tanta gente que se volta com o cristianismo por causa disso, é completamente diferente. sim, sim, não, definitivamente as pessoas deviam é fazer essa leitura. Como dizia o meu pai, uma vez, pelo menos na vida, tens de ler a Bíblia. É impossível não teres curiosidade uma vez fazes esta primeira leitura, diria eu. Ah, mas sim, é libertador para a mulher e o que estás a dizer é do homem ser a cabeça Uhum. e o pescoço e o coração têm de ser a mulher. Eu hoje, por acaso, estava a pensar nisto e sinto que, assim como psicologicamente ou biologicamente nós dizemos que os homens são muito simples e que as mulheres somos assim mais complicadas e mais. É mais ou menos isto. O homem vai se preocupar pelas lutas maiores, não é? Algo que eu consigo perfeitamente ver e notar. Eu acho que os homens pensam mais em Aham, macro pensamentos, exato. E a mulher vai se aperceber daquelas pequenas coisas que não estão bem. os talhos, os Sim. toques, Mas seja sim, espiritual, sim, tudo. seja onde for. E é isso que faz a união uma coisa perfeita, não é? Porque quando tu te unes com uma pessoa, está escrito, és uma só carne, não é? Sim. Se vocês soubessem a quantidade de vezes que eu, mesmo ainda não estarmos estando casados, levo os avisos de amor, estás aí bem, estás-te a focar nos vídeos, nos podcasts, mas olha a relação, olha os pequenos detalhes, olha o foco na Bíblia. É impressionante, é impressionante. E de facto vocês estão mais wired para essas coisas e estão mais ligados a essas coisas. E é isso Porque que somos mais faz, sensíveis. exato, e é isso que Uhum. faz de vocês um bem tão precioso
na união e depois tens o outro lado Depois, da moeda. exato. Uhum. E aqui, falando de amor e que estamos a falar, e de relacionamento e de vocação, diz-me uma coisa: o que é que significa para ti um namoro cristão? É uma questão de, os valores é que é completamente diferente, não é? Quando tu tens como foco da relação Deus, mas lá está, nós podemos desviar-nos alguma vez e é Uhum, normal, ninguém é perfeito, é muito mais fácil. Porque eu vou ser relembrada de que eu própria não sou boa o suficiente e ainda assim todos os dias eu sou amada de uma maneira incondicional. exatamente. Que o, o pai que eu tenho é o teu pai, que ele me fez com o mesmo amor que te fez a ti, que tu és um reflexo dele e eu também sou, e é muito mais fácil dessa maneira parar a pensar friamente que não é contra eu e ele não é contra mim e orar sobre as coisas. Sim, sim. Porque discutir, discutir não te vai É, levar porque a. há diferença entre discutir, eu acho que a discussão é boa quando estamos-nos a tentar resolver, Uhum, e quando estamos um contra o outro a apontar os erros de um e do outro uhum, sem uhum. darmos a chance da pessoa se justificar, de refletir, Sim, de sim. melhorar. Uhum. E diz-me uma coisa: como é que sentes que esta caminhada juntos mudou a tua fé? Para melhor, para pior? Para melhor, para melhor, para melhor. Eu também sinto que, e eu vou meter aqui uma imagem agora, sinto que nós estamos cada vez mais perto um do outro, quanto mais perto estamos de Deus. Era isso que eu ia É como dizer. se fosse um triângulo, não é? Era isso que eu ia dizer. Se pudesses ter algum tipo de influência nisso, obviamente, que não temos, mas se pudesses ter, como é que gostavas de ser lembrada daqui a 10 ou 20 anos? Que as pessoas se lembrassem de ti. Eu só gostava que se lembrassem de mim com uma extensão. Ou seja, se eu fiz, seja através deste podcast, seja numa interação que ninguém viu com alguém, que sintam o amor de Deus, eu já fiz o meu trabalho. Como uma ferramenta, basicamente, não é? Uhum. A ferramenta favorita do carpinteiro. Sim. Ahm, e para fechar, falámos de muitas coisas muito interessantes. Muito obrigado por terem ficado aqui a ouvir-nos. Queria fazer aqui uma oração no final, por nós. Espero que nos consigam acompanhar. Peço que sigam este canal, deem follow, não gastam nada com isso. Deem like, sigam as nossas páginas de redes sociais, do TikTok, do Instagram. E muito obrigado por nos terem acompanhado. Não sei se tens mais alguma coisa para dizer. Não tenho nada Não? mais a acrescentar. Então vamos só aqui rezar um bocadinho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixai cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Meu Deus, muito obrigado por esta oportunidade de espalharmos a sua mensagem. Salve as pessoas que nos estão a ouvir, que precisam do seu amor, que precisam do seu carinho. Revele-se a eles, pois eles estão a procurá-lo. Faça com que mais e mais pessoas se convertam e entendam o amor que Deus tem para oferecer, e que entendam que isto não é sobre, nunca foi sobre a igreja, nunca foi sobre as dominações, nunca foi sobre as guerras, sobre nada. Tudo foi sobre a relação que Deus quer ter com eles, pessoalmente, porque Deus quer amá-los, quer estar presente, quer inspirá-los e tem bons planos para eles. Salve estas pessoas, mostra-lhes a luz guia que nos mostrou, e que eles saibam que Jesus está sempre ao seu lado, com amor e braços prontos para os abraçar e tomar conta deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos. Amém. Tchau, tchau. Até à próxima.